Então, enquanto vocês se aquecem nas perguntas, né, enquanto vocês vão pensando, eu vou, de uma certa forma, aqui ajudar, vou fazer um overview, mostrar um pouquinho do contexto de cargos e salários, né? Quando eu publiquei essa live, eu falei de cargos e salários mais avaliação. São dois processos muito complementares, então eu vou mostrar aqui do que eu estou falando. Um complementa o outro absurdamente. E vamos lá, então. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é a base, né? Por onde a gente começa normalmente a estruturar um plano de cargos e salários. E na verdade, quando uma empresa pensa em estruturar o RH, a primeira coisa, o primeiro processo que se pensa em implementar normalmente é o processo de cargos e salários. Por que isso, né? Porque é a base de toda a gestão de pessoas. Quando a gente pensa em implementar cargos e salários, a primeira coisa é a gente descrever funções. E, na verdade, não deveria ser essencialmente descrever funções, mas pensar na divisão do trabalho, né, em como a gente estrutura a divisão das atividades, a divisão das tarefas, dentro de um pensamento voltado para processos. Quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto a gente defender essa ideia, né, de descrever as funções, na verdade, de distribuir as atividades, definir a divisão do trabalho com base em processo, né, porque é um fundamento muito mais consistente, muito mais alinhado com as demandas do negócio do que a gente descrever funções a partir da cabeça do ocupante do cargo. Então, é uma baita oportunidade se vocês estão começando agora, quem de vocês estiver participando aqui, que estiver realmente dando os primeiros passos, trabalha no sentido de construir uma base mais sólida, mais consistente, mais condizente com a dinâmica do negócio, e essa base é processo, né? Então, como é que a gente pensa em processo? A gente pensa num produto que a área oferece e em todas as atividades que são necessárias para que a área construa esse produto, né? Então, cada área dentro da estrutura organizacional, ela tem um propósito, ela tem um valor para entregar para a empresa, ela tem produtos e processos dentro dela, e se a gente pensar qual é o propósito da área existir, nós vamos conseguir chegar nos processos, tá? Então, por exemplo, uma área de recrutamento e seleção, o que ela entrega? Ela entrega profissionais dentro de um perfil, de uma vaga, apto para exercer essas funções, para a empresa contratar. Então, esse é um produto de recrutamento e seleção. A área de logística também, ela tem um produto que é entrega do produto da empresa para o cliente. Então, através da identificação dos produtos produzidos pelas áreas, né, dos serviços produzidos pelas áreas, a gente consegue descrever as atividades necessárias para entregar esse produto, né? E é isso que é a visão de processo. Você descreve todas as atividades numa sequência lógica, na sequência cronológica que elas acontecem, e com isso você acaba descrevendo as funções de uma forma mais enxuta, mais lean. Então, quando você descreve os cargos dessa forma, você descreve o cargo de uma forma enxuta, né? Evitando loopings, evitando atividades que não agregam valor ao processo, que as pessoas executam, sabe lá Deus por quê, né? Porque algum dia executou, ou até, né, um fenômeno bastante comum é que as pessoas elas se sintam na necessidade de defender a sua posição dentro da empresa, então é muito comum que elas coloquem até mais coisas dentro do cargo, né, que na verdade não são necessárias, para se valorizar. Isso aí é uma reação muito natural quando você faz descrição de função, perguntando para o ocupante do cargo, né, o que ele faz para, em função disso, montar o cargo dele. Bom, enfim, essa é uma primeira premissa, né, que eu acho muito legal vocês pensarem, na forma que você vai descrever as funções. E a descrição de função, né, eu costumo trabalhar ela em 3 dimensões. A dimensão do fazer, que é a descrição das atividades, das tarefas, das funções, das responsabilidades, né, que está aí no plano do fazer. Em seguida, definindo o que deve ser entregue. Então, a partir da definição das funções e das atividades, você consegue definir os desempenhos esperados de cada cargo, tá?
e em função do que deve ser feito e do que deve ser entregue, você consegue definir o perfil de competências ideal, adequado, para que um profissional possa ocupar esse cargo e desempenhar essas funções, entregar esse resultado e qual é o perfil de competências necessário para isso. Então, olhando para esse universo aqui, essa é a base do plano de cargos e salários. É com essa parte bem definida que a gente vai conseguir definir a complexidade de cada cargo. Tá? Então, se você descreve, se a descrição de função não é consistente, quando você for pontuar os cargos, definir a complexidade dos cargos, isso vai ficar capenga também se você tiver uma base capenga. Então, vale a pena você investir um esforço aí na descrição das funções e realmente é a parte mais robusta, né? Não é a parte mais complexa, mas é a parte que toma mais tempo desse processo, tá? Bom, então, feitas as descrições de função, a gente está pronto para pontuar os cargos, para definir a complexidade deles, para definir os degraus na hierarquia da carreira, tá? Então, essa base, ela é muito importante porque ela vai embasar cargos e salários. Mas não é só isso. Se você for pensar bem, é uma base que fundamenta praticamente todos os subprocessos de RH. Então, na sequência, além de permitir a pontuação dos cargos, tudo isso vai embasar a gestão de desempenho e a gestão de competências também. Então, uma vez que você definiu as funções, em decorrência das funções, você definiu o desempenho esperado do cargo, esses desempenhos, eles vão compor o formulário de avaliação de desempenho. Quando você define as competências requeridas, né, para que uma pessoa execute aquele conjunto de funções e para que ela entregue aquele desempenho, você está definindo a base do processo de avaliação. Então, a base de competências, né, o que você vai colocar no seu formulário de avaliação de competências são essas competências requeridas aí, tá? E, pessoal, é uma coisa muito comum a gente encontrar formulários de avaliação e processos de avaliação que focam só comportamental. É como se você olhasse para o seu corpo humano, tratasse da sua saúde pensando só no seu rim, tá? Não faz sentido isso. Depois eu gostaria de ouvir vocês com relação a essa questão também. Então, quando você vai avaliar se a pessoa tem o perfil requerido do cargo, você tem que avaliar as competências nas 3 dimensões. Na dimensão do conhecimento, né, que é o C do chá, que é a parte hard de hard skills, e você tem que avaliar também as habilidades, atitudes e comportamentos, que são as soft skills. Então, o processo de avaliação, ele complementa cargos e salários no seguinte sentido. Quando você define as funções, as entregas e os desempenhos requeridos de cada pessoa, e quando você define as competências, você está definindo uma parte ideal para a empresa, né? O que a empresa precisa, como que ela vai se beneficiar dessa estrutura de cargos, onde as pessoas, através dos seus desempenhos, vão contribuir para o desempenho da empresa, né? Então, você está definindo o que a empresa precisa. E quando você monta os processos de avaliação, o objetivo é identificar se as pessoas têm as competências necessárias e se elas estão desempenhando aquilo que é esperado delas. Esse é o principal objetivo dos processos de avaliação. Então, é nesse sentido que cargos e salários e gestão de desempenho e gestão de competências, eles se complementam. Enquanto no cargo, na descrição da função, no cargos e salários eu defino o que é ideal, o que é esperado das pessoas, o processo de avaliação, ele é a forma da gente monitorar, da gente gerenciar e garantir que o que a gente desenhou lá em cargos e salários está acontecendo na realidade, né? Senão, não adianta nada. Isso é a coisa mais comum de acontecer nesse mundão, tá, minha gente? É a gente definir, desenhar e guardar esse plano numa gavetinha e esquecer dele, e daqui a pouco ele está obsoleto, ele não serve para mais nada, e você tem que fazer tudo de novo. Plano de cargos e salários, eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos, é uma coisa viva e precisa acompanhar o desenvolvimento da empresa,
a dinâmica organizacional, a evolução do negócio, tá? Então, é um plano que deve ser gerenciado, né? É para fazer gestão realmente, tá? E a gestão se complementa com os processos de avaliação e gestão de desempenho, tá? Se você faz um processo de gestão de desempenho, um processo de avaliação de avaliação de competências consistente, quando as lideranças percebem que o que eles estão avaliando são itens importantes que afetam o desempenho das pessoas e afetam o desempenho dele próprio como líder, eles vão respeitar mais, eles vão ser mais aderentes a esse processo. E, bom, se você fizer esse processo super bem feito, bem estruturado, você vai ter a base para todo o treinamento e desenvolvimento, para toda a sua estruturação de programas de treinamento e de ações de desenvolvimento. E mais ainda, né? Você vai ter uma base aí quando você identifica as contribuições das pessoas, o resultado que elas geram, você vai ter uma base consistente para estruturar o seu plano de bônus, PLR, para você fazer ações de reconhecimento e tudo isso de uma forma muito mais fundamentada e meritocrática. E, além disso, essa base também fundamenta todo o seu processo de recrutamento e seleção, porque ali você desenhou o perfil, você desenhou as funções e isso embasa todo o processo de recrutamento e seleção de uma forma muito alinhada com os processos de negócio e com o que a empresa precisa, né? E a partir daí, você pode estruturar tudo que você vai fazer em RH. Sejam os planos de carreira, planos de sucessão, você vai, através dos processos de avaliação, identificar quem são os potenciais sucessores, quem tem o perfil de liderança para você desenvolver, e ações de desenvolvimento organizacional de uma forma geral. E tudo isso vai afetar o resultado da empresa, né? Positivo ou negativamente. Espero que a gente junto aqui consiga elevar o RH e fazer com que as ações de gestão de pessoas contribuam aí para os resultados do negócio, né? Isso aí valoriza muito a área de RH. E tudo isso, né? Vocês veem uma visão sistêmica dos processos de gestão de pessoas, cuja base é a descrição de função. Olha como esse negócio é importante, tá?